Olá, me chamo Adriana, eu sou estudante do curso de licenciatura em filosofia e a aula de hoje tem como tema a maiêutica e a moral socrática. A maiêutica, ela vem do grego arte de dar à luz, ou conhecido também como parto das ideias. A maiêutica é um método socrático de ensinar a pensar. Para Sócrates, o filósofo, ele não tem a função somente de produzir a ideia, mas de conduzir o próximo a elaborar as suas próprias respostas. Como assim? Sócrates tinha como pensamento de que o filósofo não era somente para ter as ideias, mas sim de ajudar o próximo a pensar. E como ele fazia isso? Com perguntas e indagações, para que o próximo obtivesse sua própria resposta. Por isso, parto das ideias, parir as ideias. A maiêutica, partejar ideias, a maiêutica, partejar as ideias, o parto das ideias, ele colocou esse nome porque as parteiras na antiga Grécia, elas não somente ajudavam a parir, então elas não ajudavam a mãe somente a parir. Que nem hoje, as parteiras, no caso, são os médicos, enfermeiros, eles chegam, você vai ter seu bebê, e já era, acabou. Antigamente, na antiga Grécia, não. As parteiras tinham como trabalho também cuidar da mãe durante toda a gestação. Então, elas preparavam aquela mãe para o momento em que elas iam ter o bebê. Então, durante a gestação, durante a mãe gerando a criança no seu ventre, elas estavam ali com a mãe do lado da mãe, acompanhando ela, muitas ensinando, mostrando, né? Gente, você vai ter lá, você vai acabar, ai, bebê faz isso, faz aquilo. Então, elas ajudavam a cuidar da mãe durante o parto, não somente no momento em que a mãe ia parir, elas estavam acompanhando a mãe durante todo aquele momento. Ou seja, daí ele teve essa ideia de parir ideias, de dar à luz a ideias, porque o filósofo, para Sócrates, não tem somente a função de dar ideias, de ter ideias, e sim de conduzir a pessoa a ter ideias, de conduzir a parir ideias, como eu já havia falado, com perguntas e indagações. Ele usava muito o porquê, ele usava muito o porquê, quando alguém vinha falar alguma coisa, ele usava muito o porquê, para ajudar o próximo a pensar, a ter suas próprias ideias. Encontrar para ideias, a maiêutica tem por objetivo revisar ideias, encontrar possíveis falhas e construir um conhecimento mais apurado, pois o indivíduo que pensa por si próprio é um ser que não está fadado ao cometimento de erros. Sem questionar a moral, sem questionar. A moral está ligada ao conhecimento, que é um dos pensamentos de Sócrates, que se você tem conhecimento, você tem uma boa moral. E quem conhece o bem, age bem. Né? Quem conhece bem, age bem. E o mal é fruto da ignorância. Ele acredita que, Sócrates acreditava, como muitos outros também, que a moral é fruto da ignorância humana. Que se ele é ignorante, ele não tem uma boa moral. Que é um ponto a se questionar se realmente é válido esse pensamento. Se você conhece o bem, você age o bem. Se você conhece o bem, você faz o bem. É muito complexo, mas é um pensamento até que válido. Conhece-te a ti mesmo, que é um pensamento de Sócrates, né? Que eu acredito que todos nós conhecemos. Conhece-te a ti mesmo é um bom caminho para isso, né? Conhece-te a ti mesmo é um bom caminho para isso, que é uma das frases que Sócrates usava muito para indagar as pessoas, para falar sobre o assunto. Então é isso. A maiêutica, como havia dito, ela é uma palavra do grego e ela significa isso, a arte de dar à luz, parir ideias. Maiêutica de Sócrates, Sócrates vem falando disso na questão de ajudar as pessoas a pensarem.
né? A maiêutica, ela foi pensada, vamos dizer assim, por Sócrates nesse quesito, para as pessoas pensarem. A maiêutica era isso. E se não fosse um pouco desse pensamento socrático, as pessoas, talvez isso não teria vindo perdurando até hoje, e é uma forma de ajudar as pessoas a pensarem por si própria, né? Acredito que talvez se Sócrates começou a pensar nisso devido que naquela época as pessoas iam muito atrás dos filósofos, por muitas questões, gente. Há relatos de coisas até assim, meio que nada a ver, que as pessoas iam atrás dele procurando um conselho, um pensamento, uma explicação, uma ideia deles, né? Que a filosofia ela é a mãe de todas as ciências. A filosofia ajudou a formar muitas coisas. Então, eu acredito que a partir desse momento que ele começou a indagar as pessoas a terem suas próprias ideias, muita coisa deve ter mudado, e até hoje isso é muito importante, principalmente os jovens, vocês que são jovens, a pensarem por si próprios. A gente tem hoje acesso a muita coisa, a muita informação, a muitos pensamentos, e acaba que a gente não para refletir sobre as coisas, né? A gente não para refletir sobre algumas ideias de outras pessoas e pensamentos, se realmente é válido, realmente faz sentido, e não temos a nossa ideia, a gente não para ter as nossas próprias ideias, e principalmente devido a esse alto consumo das redes, das coisas que vêm muito rápido para nós. Acaba que a gente não para ter a própria ideia, não para ter o próprio pensamento. E a maiêutica, ela veio para isso, né? Pensando nisso, ela é para termos ideias, ter, dar à luz as ideias, termos as nossas próprias ideias. Acredito que hoje ela é tão importante quanto foi naquela época. Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Agradeço por estarem aqui, por terem assistido. E é isso, fiquem até a próxima.